Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Uninutri Podcast, promovido pelo Grupo PET Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me chamo Letícia Rosa. Eu sou o Eduardo Klein. E aqui construiremos um ambiente rico em informações sobre nutrição. No episódio de hoje, iremos abordar sobre a relação entre a alimentação e as emoções. Como convidada, trouxemos a Greta, nutricionista formada pela UFSC, mestranda em neurociências, participante da pesquisa O Cérebro na Obesidade, Efeitos da Restrição Calórica sobre a Neuroplasticidade e a Memória. Ela já conduziu a pesquisa e publicação sobre a aplicação de protocolo nutricional baseado em técnicas cognitivo-comportamentais para perda de peso vinculado à rede social Instagram. Realizou iniciação científica voluntária, participando de pesquisas relacionadas à neurociência, nutrição e obesidade, com foco em memória hipocampal, neuroplasticidade e comportamento alimentar. Seja muito bem-vinda, Greta. Obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Que bom, nós que agradecemos. E para iniciar, Greta, para a gente entender um pouco melhor sobre a temática de hoje, você poderia nos explicar do que estamos falando quando a gente fala entre essa relação de alimentação e emoções? Claro. Então, quando a gente pensa em alimentação, em nutrição, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça é comida, né? O alimento em si. Mas é comida, o alimento em si, tá? Vamos lá. Mas quando a gente para analisar o comportamento do ser humano diante da comida, então a gente consegue pensar em sinais de fome e saciedade que a gente tem, com certeza, mas existem outros mecanismos que fazem a gente comer, né? Então, quando a gente pensa na nutrição, não é só o que a gente come, mas o porquê, o quando, o como esse comer acontece. E aí que entram as emoções. Então, existe essa associação muito grande em diversas pessoas entre comer por tédio, comer por felicidade, comer por tristeza, por estresse, por ansiedade. E aí, influencia, sim, no comportamento alimentar daquela pessoa, na quantidade que ela come, no tipo de alimento que ela escolhe comer de forma consciente ou inconscientemente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ai, perfeito, então. E isso que tu falou, né, de comer por tédio, comer por carinho, no próprio Guia Alimentar para a População Brasileira também é bastante comentado sobre essa relação afetiva com as comidas e como isso é importante, né? Mas como que a gente consegue perceber que essa relação pode estar afetando a pessoa em algum caso? Então, é extremamente importante entender que a alimentação tem um papel social, sim, né? Então, como tu falou, é importante essa comensalidade, comer com pessoas, estar dividindo momentos. Tem toda a comida afetiva, comida de vó, comida de cidade natal. Mas, como que a gente entende quando que essa associação é problemática? A partir do momento em que todas as vezes em que eu estou triste ou eu estou entediado, eu como algum alimento. Quando o único escape, vamos dizer assim, é a comida. Porque quando a gente pensa em emoções, a gente pode ter... Todos os nossos sentimentos e emoções, eles querem nos dizer alguma coisa. E eles querem que a gente tome algum tipo de comportamento para aliviar aquela emoção. Então, por exemplo, eu tô triste. O que é a tristeza? Ela tá comunicando que tem algo errado, algo aconteceu, que te abalou, enfim. Qual seria o comportamento funcional para isso? Seria conversar com alguém, escrever, processar aquele sentimento, às vezes se distrair disso, mas muitas vezes envolve uma coisa mais profunda mesmo do que se distrair, mas também é uma estratégia. Só que se toda vez que a gente se sentir triste, não fizer nenhuma dessas coisas e comer, então se torna disfuncional. Porque sim, dá para comer de vez em quando estiver triste, quando estiver ansioso, etc. Só que se for sempre é um problema. Então, o que
é importante a reflexão. Sempre antes de comer ou em semanas mais conturbadas, realmente fazer realmente fazer esse ponderamento do porquê que eu estou comendo isso agora. Tentar identificar se é fome, será que eu não acabei de comer, por que eu estou com vontade de comer de novo? O que é uma emoção que eu estou sentindo? O que eu sinto fisicamente? Porque aí, aos poucos, o padrão ele vai sendo entendido, porque para primeiro mudar, a gente precisa entender. Então, essa reflexão, monitoramento, ele acaba sendo muito importante. Ô, Greta, você falou de reflexão, monitoramento. Se você diria que essa é um dos jeitos efetivos de quebrar o ciclo, né? O ciclo que talvez muitas pessoas em casa tenham de estar triste ou ansioso e acabar comendo e percebe que não comeu por vontade e acaba ficando triste, ansioso, chateado por ter comido e aí desconta ainda mais na comida, sabe? Daí precisa de algum momento quebrar esse ciclo em algum lugar, né? Então, esses seriam uns jeitos, tem algumas outras estratégias que você daria como dicas, assim? Esse ciclo é bem interessante porque ele é muito comum. Tanto o comer, sentir culpado e continuar comendo, quanto o comer, sentir culpa, restringir e aí depois exagerar de novo. Né? Eles fazem parte do mesmo tipo de comportamento. E sim, basicamente é tentar criar esse monitoramento mesmo, ter uma percepção e entender as emoções, o porquê que a gente está comendo. A partir do momento em que, por exemplo, a pessoa presta mais atenção nas refeições mesmo, ela já começa a identificar. Por quê? Porque às vezes a gente só come no automático, não presta atenção naquilo. Especialmente quando está distraído, celular, TV. Então, prestar atenção nas refeições já dá uma consciência um pouco maior. E se prestar com foco nas emoções, com certeza expande mais a visão daquela pessoa e do profissional que ela acompanha, se for o caso. Mas, além disso, o que a gente pode pensar nesses ciclos? Tem várias coisas que influenciam. O ambiente. Então, às vezes, a pessoa está num ambiente que tem muitas comidas hiperpalatáveis, que é em casa mesmo, que tem bombons, tem chocolate, tem um monte de coisa em casa. Isso vai dar mais vontade dela comer. Então, não ter disponível é uma forma de, talvez, evitar esse comportamento de comer de forma exagerada. É um dos fatores também. E começar a racionalizar mesmo. Por que acontece esse ciclo? É um ciclo que a gente chama de tudo ou nada também. Então, começar na terapia. Eu utilizo muito técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Então, na maioria das vezes, as pessoas têm um objetivo com a alimentação. Ou é ser mais saudável, ou é emagrecer, coisas assim. E a partir do momento em que a gente confronta isso, olha só, tu tá comendo muito mais, tu tá se sentindo culpado, e daí tu leva a comer mais. Onde é que tá? Isso é verdade? O que tá acontecendo aqui? Isso vai te levar ao teu objetivo? Ou vai te atrapalhar? Então, a pessoa começar a fazer esse tipo de análise também é interessante. Analisar os pensamentos mesmo. Eu gosto muito de falar de anjinho e de diabinho, mas basicamente são comportamentos disfuncionais, pensamentos disfuncionais que são automáticos, que a gente não percebe até fazer esse esforço. E aí, perceber como esses comportamentos... Meu Deus! Perceber como esses pensamentos, eles afetam a alimentação e, aos poucos, conseguir ir adequando as ações mesmo. Mas é uma questão de treino, conseguir reconhecer e responder também, questionar se aquilo é verdade, se não é, qual seria o melhor pensamento para aquela situação. Então, talvez eu tenha ido um pouco longe aqui. Não, acho que respondeu perfeitamente. Inclusive, uma das dúvidas que eu tinha era sobre isso, né? Como que a gente identifica esses sinais de que a pessoa está comendo mais por emoção do que por fome mesmo? E pelo que tu explicou, é muito sobre uma autopercepção, né? Mas tu acha que teria como enxergar de outra forma?
Eu acredito que não vão existir muitos sinais além da percepção. O que a gente consegue observar é a satisfação a saciedade daquela pessoa. Então, se muitas vezes ela acabou de comer e tá de novo com vontade de comer, tá indo comer, provavelmente tem algo envolvido ali. Alguma emoção ou algum hábito, porque às vezes a gente só come porque já criou aquela associação, por exemplo, entre almoço e sobremesa. Às vezes não existe uma vontade de comer aquilo ali, só que já é um comportamento condicionado. Então, tantas vezes que tu fez aquilo, a própria pós-almoço já te dá vontade de novo, tu já saliva, tu já quer comer chocolate. Então, às vezes, tem essa questão também. Mas, no geral, é autopercepção e perceber se já tá comendo mesmo quando acabou de comer. Pode ajudar. Como... Edu, quer perguntar agora? Eu tô explicando certo e parece que na minha cabeça eu tô entrando um monte de coisa, assim, dá pra entender? Eu acho que tá ótimo. Não, dá sim. Inclusive eu tinha outra pergunta, só que tá tendo reforma aqui, então vou passar pro Edu. Depois a gente corta. Bem, Guetta, gostaria de perguntar, assim, como vencer um pouco, né? Porque parece que quando a gente fala de comportamental e nutrição, se confunde muito, porque tem tudo a ver, às vezes até mais com psicologia do que com a própria nutrição, né? Então, por exemplo, eu vejo muito essa questão da ansiedade das pessoas, às vezes de ter um resultado, como você falou, de um objetivo, e acabam indo para as canetinhas, né, as famosas, e aí acabam gerando vários outros problemas. Então, no aspecto da nutrição, né, como que você vê o que é mais dessa parte da psicologia, se tem que acabar encaminhando para fazer uma terapia, sabe? Se, tipo, para realmente acertar coisas primeiro da sua ansiedade, de questões comportamentais, quanto que elas andam juntas, ou vem uma antes da outra, sabe? Tá. Então, vamos separar em blocos primeiro. Indivíduos que têm obesidade precisam de tratamento multidisciplinar. Então, tanto nutricionista, quanto médico, quanto psicólogo. Isso é padrão. Indivíduos com transtornos alimentares também precisam desse multidisciplinar. E aqueles que têm ansiedade, que têm depressão, eles se beneficiariam muito também de um acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e nutricionista. A gente consegue, como nutricionista, atuar nessa parte do comportamento a partir do momento em que se tem uma formação mais voltada para isso. Mas em nenhuma forma substitui o psicólogo, por exemplo, né? Então, é um tratamento que tem que ser contínuo, porque a alimentação, ela não envolve só comida, ela envolve aprendizados ao longo da vida, ela envolve as emoções, ela envolve traumas, muitas vezes, ela envolve... que mais? Muitas coisas, recompensa, então tem que ser multidisciplinar, se possível. Eu acho que é muito importante esse acompanhamento de todos os profissionais possíveis, né? E o que nós, como nutricionistas, podemos auxiliar? Tu tem alguma dica para pessoas que percebem que acabam comendo mais por emoção, descontando isso na comida? Tem algo que a gente consegue fazer no nosso papel de nutricionistas? Eu acredito que fornecer algumas ferramentas para essas pessoas. A primeira delas é incentivar essa reflexão mesmo, de identificação da onde que vem, das emoções, e também de outras formas de lidar com essas emoções. A gente consegue fazer um levantamento com o paciente sobre isso. O que mais que poderia aliviar a tua tristeza, além de comer? O que mais você pode fazer além de comer quando está entediado? Ou todas as tuas comemorações, as tuas alegrias precisam ter a ver com comida?
Será que tu não pode se dar um buquê de flor e fazer as unhas? Assim, no caso de mulheres, sabe? Então, tem alternativas que são comportamentais, mas que a gente consegue dar como nutricionista. Então, é possível. Eu gosto muito de fazer também com os meus pacientes a lista de distrações. Então, toda vez que eles estão com essa ansiedade por comer algo, tentar primeiro fazer outra coisa, se distrair daquela vontade, especialmente se ele já comeu há pouco tempo, né? Então, vai dar uma caminhada, vai ouvir uma música que tu gosta, pintar, alguma coisa que faça sentido para aquela pessoa, na verdade, né? Não adianta eu dizer para ela fazer cerâmica se ela nunca fez cerâmica na vida. Então, tem que ser uma coisa fácil, rápida e aplicada na vida dela, que, com sorte, vai distrair do pensamento sobre comida. Mas aqui a gente também tem que pensar que indivíduos que têm depressão, que têm ansiedade ou que têm um estresse muito elevado, que a gente chama de estresse crônico, na verdade, que é quando tu está extremamente, todos os dias estressado, existe uma desregulação cerebral, assim, no eixo do estresse, no eixo HHA, no sistema de recompensa, isso altera também. E aí, o que acontece? Nosso corpo pede alimentos hiperpalatáveis. Então, ele vê mais essas pistas desses alimentos no ambiente e é isso que ele estimula o consumo, não de outros alimentos, mas de hiperpalatáveis. E a recompensa por aquilo também acaba sendo maior internamente. Então, a partir do momento em que eu consumo, estou triste, estou ansioso, tenho depressão, e também estou num estresse constante, a recompensa dada pelo alimento acaba sendo maior. Então, tem mais busca e tem mais recompensa. E aqui é muito importante entender isso, que dependendo se a pessoa tiver alguma patologia relacionada, vai ter mais dificuldade, sim. E é importante tanto os pacientes quanto o nutricionista conseguir entender que existem essas modificações. E aqui o papel do ambiente também é muito importante, né? Se a pessoa tem desejos por mais alimentos hiperpalatáveis, o ideal é evitar locais que tenham esse estímulo, evitar deixar o estímulo em casa. Então, também tem esse lado, que existem alterações realmente cerebrais em diversas áreas do nosso cérebro. Bem, falando de alterações cerebrais, uma coisa que é amplamente difundida, falada assim, né, no dia a dia é tipo, nutri, vício em doce, vício em comida. Então, acho que puxando um pouco um gancho disso de cerebral, tipo, pra desmistificar um pouco pra galera, tipo, existe realmente um vício em comida, um vício em doce? Tipo, qual é a diferença, assim, sabe? Tá. É uma pergunta de $1 milhão. Na verdade, tem estudos que dizem que estão estudando essa possibilidade de existir um vício como se fosse um vício em outras drogas. Em outras drogas não, em drogas, porque o açúcar não é uma droga. Mas o que a gente tem? Que o açúcar, ele estimula as comidas hiperpalatáveis no geral, comida no geral, tem relação com a nossa área de recompensa. E o que acontece? Existe essa associação muito forte. A partir do momento em que eu entendo que aquela comida me gera prazer, eu aprendo isso e isso se reforça cada vez que eu consumo. Isso tem a ver com dopamina, tem a ver com vários outros neurotransmissores. Mas, por que se tem essa ideia com vício em drogas? Porque droga também acaba sendo um pouco parecido. Mas na comida, a gente não pode dizer que é um vício em doce. Na verdade, é mais um comportamento que foi repetido muitas vezes e que tende a se repetir cada vez mais. E, diferente das drogas em si, o alimento é algo que a gente é importante para a nossa sobrevivência.
né? Então, tem que pensar por esse lado também. A gente precisa consumir o alimento, até o doce que for, porque, enfim, é alimento, né? E drogas seria não necessárias à vida. Então, também tem esse outro paralelo aí. Não sei se eu me fiz entender. Não, ficou claro, sim. Uhum. E então, tu acha que comer com atenção plena ajudaria a fazer essas aplicações na rotina? Faria a gente ter uma percepção melhor sobre o que estamos comendo e o porquê? E se tu puder explicar também o que é esse comer com atenção plena que a gente vê tanto circular pelas redes sociais? Uhum. Então, o comer com atenção plena, ele é basicamente, de uma maneira bem simplificada, tu estar presente no momento, aproveitando a refeição e prestando atenção na comida enquanto tu come. Isso envolve não ter distrações, estar num ambiente propício para comer, sentado, não de pé, numa mesa, se possível, né? E realmente curtir o que tu tá comendo, comer devagar, saborear. E sim, isso pode ter um impacto bem positivo em comportamentos alimentares no geral. Por quê? Porque quando a gente come, vocês já pararam para pensar que o prazer, na verdade, ele tá nas primeiras mordidas? E depois a gente vai se acostumando com o gosto e não fica mais tão gostoso quanto era? Então, é uma estratégia que dá para usar. Tu tá comendo porque tu quer se sentir bem, tu quer se sentir prazer? Beleza. Mas então senta e come prestando atenção naquilo. Mastiga, larga o talher se for necessário, sente o sabor. Uma das como chama isso? Uma das dinâmicas da alimentação plena é tu, com chocolate, por exemplo, tu sentir o cheiro, colocar na boca, lamber, deixar dissolver. Uma vez eu fiz isso num grupo de mulheres e elas falaram, nossa, eu nunca tinha sentido o gosto do chocolate desse jeito, sabe? Então, faz diferença, tanto pro prazer, porque às vezes tu tá comendo algo e tá se distraindo e tu nem sente o gosto também, quanto pro volume de comida que a gente come. Porque comer com distrações, já tem vários artigos que mostram, inclusive, faz a gente comer mais. Não ter noção do volume que a gente está comendo também afeta a nossa fome posterior. Então, se eu acho que eu comi pouquinho, daqui a 3, 4 horas eu vou lembrar desse pouquinho e eu vou querer comer mais. Tem estudos muito legais mostrando isso. E, claro, a gente também precisa pensar nessa questão de saciedade, porque a saciedade tem a ver com a comunicação entre estômago e encéfalo, e esse sinal ele demora um pouco para chegar. Então, no momento em que a gente come mais devagar, a saciedade é percebida de uma forma mais correta. Então, o comer com atenção plena ele é útil para tudo. E o que eu geralmente faço proposta para os meus pacientes, que sempre comem muito distraídos, muito acelerados, é pelo menos escolher uma refeição do dia para começar a fazer isso. E aí, se tu quiser começar com todas, tu não vai fazer, é impossível. Então, começar com uma. Ou as mais especiais, se uma por dia ainda for muito, então as mais especiais, tu vai comer coisas diferentes, presta atenção. Isso é algo que ajuda bastante. É muito legal, são tudo técnicas que acabam auxiliando bastante, né? Enquanto tu estava falando, eu também lembrei das crianças que comem em restaurantes assistindo um joguinho ou vem um filme. Isso atrapalha de alguma forma essa relação com a comida? Traz algum dano pra gente ou não? Provavelmente. Eu não tenho estudado crianças no geral, mas dá para presumir que é a mesma coisa que acontece com a gente adultos, né? Uma distração maior, ela não presta atenção no sabor, ela não presta atenção no prazer, come mais do que provavelmente comeria. E, claro, é uma alternativa para os pais conseguirem comer em casa. Mas,
com certeza vai ter algum prejuízo para a criança, especialmente se feita muitas vezes. Sim, penso que sim. Pra gente que já é adulto, né, já faz uma diferença muito grande. Imagino que pra criança que ainda tá conhecendo os sabores, tem um prejuízo ainda maior, né? Exatamente. Se for pensar numa introdução alimentar, é péssimo, né? A criança recém está sendo exposta aos alimentos, então é bem triste para olhar nesse lado. Uma coisa que eu fiquei em dúvida também, eu acho que disso da atenção plena parece que ajudar na questão das pessoas que têm dificuldade justamente em parar de comer. Às vezes não é nem tanto na frequência, porque eu gosto de comparar como se fosse um banho quente no inverno, assim. Você tá com um certo frio, aí você toma um banho quente, e daí tá muito bom. E, tipo, o gostoso mesmo é você se aquecer. Só que agora que você tá ali dentro, tipo, como é que você faz pra sair do banho? E você sabe que tá frio lá fora, sabe? Então, muito parecido. Eu acho que as pessoas quando começam a comer, elas sentem um gosto bom, aquilo que você falou, que o importante é o início, mas parece que elas não querem parar de comer, não querem que acabe, sabe? E às vezes até comendo muito e até rápido. Então, como a gente consegue criar estratégias para essas pessoas que elas têm esse descontrole não em comer várias vezes, mas nesse tipo de comer uma vez e tipo chutar o balde, né, colocar o pé na jaca e comer demais, assim. Então, o que eu consigo pensar é que pessoas que têm a tendência a fazer isso, a comer menos vezes e quando comem, comer mais, é mais ou menos esse cenário, né? Uhum. É justamente o problema não ter refeições constantes ao longo do dia. Porque quando a gente tem fome, é normal que a gente queira comer coisas. Então, se tu fica um tempão sem comer, tu tá com fome, no momento em que tu vai comer, tu não tem mais tanto controle inibitório, tu não consegue mais inibir aquele impulso, ele é prejudicado. Então, no momento da refeição, o que dá para fazer? Pegar porções menores, sabendo que tu tem a tendência a exagerar, tentar comer mais devagar. Mas, na verdade, o certo seria estratificar as refeições ao longo do dia. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, a gente nunca quer unir a fome com a vontade de comer, porque isso é péssimo. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente está com fome, a área da recompensa no nosso cérebro, que é o córtex orbitofrontal, que avalia a recompensa da comida, está mais ativada. Então, realmente, se ativa mais a área do cérebro que é a recompensa pela comida. Se tu vai e come, a tendência é comer mais. Isso já se tem comprovado. Então, evitar passar longos períodos em jejum e restrição mesmo. Eu acho que isso faz muito sentido, responde completamente, assim. E eu já quero emendar na pergunta e das pessoas que fazem isso quando não estão com fome. Por exemplo, pode ser caso de sobremesa, ou simplesmente, tipo, acabou que tem aquela comida ali e a pessoa, ao invés de comer sua fileirinha de chocolate, acaba comendo, tipo, a barra inteira, assim, sabe? Uhum. Então, aqui a gente pode pensar em doenças, compulsão alimentar, dependendo pode ser o caso, mas um simples, uma compulsividade mesmo, em comer aquilo, ficar comendo algo que está disponível, também pode ser considerado compulsividade. Mas quais que são as estratégias? A pessoa vai ter que, de novo, modular o ambiente, é uma das principais. A segunda delas, ela vai ter que, na maioria das vezes, enxergar um motivo para diminuir esse comportamento. Ela precisa querer diminuir, entender que é prejudicial, encontrar algo que realmente a pare. Então, aqui é muito a parte do mais comportamental, do cognitivo comportamental, essa questão. Mas, e outras estratégias, não sei te dizer. O que eu sei é, se alguém está passando por essa situação, consulte um profissional.
Porque cada pessoa tem razões muito diversas. E às vezes realmente tem uma relação com diagnósticos mesmo. Então é importante ter essa. Consultar um profissional. Bom, então acho que das minhas perguntas, o que eu tinha para te perguntar hoje era isso. Não sei se o Edu gostaria de fazer mais alguma pergunta. Putz, assim, de cara. Não, eu acho que talvez um pouco sobre as questões de motivação, assim, né? Porque a gente entende que as pessoas precisam ter um motivo para fazer as coisas, mas eu tenho um pouco de medo de entrar muito numa área psicologia e fugir um pouco, mas acho que o tema comportamental tem tudo a ver. Mas me parece que às vezes uma pessoa que quer ter um objetivo estético de academia acaba conseguindo ter uma motivação maior do que algo que é muito mais importante e sério do que, tipo, uma saúde. Mas porque a saúde é a longo prazo, e daí a pessoa não tá sentindo agora, sabe? Então, se isso também acaba conversando com pacientes, tem esse problema, tipo, de pessoas que às vezes querem mudar de alimentação, mas meio que não querem o suficiente, mas o que está em jogo é, tipo, a saúde dela, que é algo extremamente importante, parece que não por tá longe, a pessoa acaba não dando a devida atenção e importância, sabe? Como lidar, assim, sabe? Tentar falar ao paciente, dar essa atenção pra ele, tipo, poxa, acho que deveria focar nisso, isso é importante e tudo mais. Uhum. Tá. A parte da motivação ela é muito importante. E quando a gente pensa em nutrição, em alimentação, a gente está falando de comportamento, de hábitos, de estilo de vida. E quando a gente quer mudar algo da nossa vida, é preciso ter uma motivação por trás. Ponto. Senão a gente não muda. É a mesma coisa que tu pedir para um senhorzinho, teu avô, ir no médico, o médico dizer faz isso aqui e ele ignora, porque não é ele que quer. É tu que mandou ele ir no médico. Então, para as coisas funcionarem, a motivação ela é importante. E sim, a gente tende a querer recompensas de mais. E sim, a gente tende a querer recompensas mais próximas, não a longo prazo. O que dá para pensar nesse sentido? Por exemplo, eu quero perder peso porque eu preciso, pela minha questão de saúde, eu tenho obesidade, eu preciso perder peso. Não é um objetivo, não é uma motivação a ideia de perder peso. A ideia de ter saúde também não move ninguém, como tu já tinha falado. O que é preciso pensar? Em motivos pessoais. Bom, hoje, meu estilo de vida, meu corpo, o que está me incomodando? Por exemplo, para pacientes que querem emagrecer, que geralmente é os que eu atendo, tem gente que fala, eu não aguento mais as minhas coxas roçando, porque isso dói. Eu não aguento não conseguir caminhar, subir escadas é desconfortável, eu evito ficar fazendo isso, mudando de ambiente, porque eu canso. Eu não consigo brincar com os meus filhos sem ficar ofegante. Eu me sinto feia quando eu me olho no espelho. Essas são motivações que movem de verdade. Não saúde. Então, saúde é o que a gente quer, sim, mas não é o que motiva. Então, o que pacientes, no geral, qual que é a ideia? Pensar mesmo, por que eu estou fazendo isso aqui? Da forma mais íntima possível. E escrever isso. Isso eu chamo de lista de vantagens. É tipo, lista de vantagens do processo, sabe? Por quê? O que eu vou ganhar fazendo isso? E aí, ler aquilo com a maior frequência possível. Todos os dias, se possível. Melhor, leva 30 segundos para ler. Colocar num lugar visível e ler. Porque isso vai te motivar, vai te lembrar do porquê tu tá fazendo o processo e também torna as ações ao longo do dia um pouco mais fáceis. Isso é o que a gente chama de memória de trabalho. É basicamente uma informação que fica passando na nossa cabeça, passando ao longo do dia,
e as nossas decisões elas vão sendo baseadas com mais facilidade naquele objetivo. Então, tem toda a parte da neurociência por trás disso. E a motivação ela é essencial e uma motivação mais íntima possível, não genérica. Acho que tinha mais alguma coisa? Não? Eu tenho mais uma coisa para falar. Pode falar. E quando a gente pensa em... Tá, a gente quer resultados curtos, a curto prazo, é difícil manter coisas a longo prazo. Primeira coisa é ter sim essa lista, mas a segunda coisa é valorizar resultados pequenos. Então, se antes eu não conseguia tomar água, agora eu tomo 1 litro de água, show! Não é o ideal? Não é, mas eu consegui. Então, parabéns. Nossa, eu não fazia nenhum exercício, agora eu faço 1 vez por semana, isso é muito bom. Não dá para comemorar só quando a pessoa chega no objetivo, porque ela não vai chegar no objetivo, porque ela vai desistir. Porque ela precisa estar reforçando e se recompensando mesmo pelo esforço que ela está fazendo. Pode ser recompensa só pensamento mesmo, na parte cognitiva, isso já ajuda, mas às vezes pode ser recompensa física. Ai, quando eu atingir isso, eu vou me dar um banho no spa, eu vou ir fazer uma coisa que eu gosto, porque isso gera um aprendizado de que o que tu está fazendo gera uma recompensa, e isso se mantém. Então é bem importante. Eu acho isso muito interessante que tu falou, porque, vou conseguir um objetivo e vou dar um banho de spa, por exemplo, porque existe muita síndrome do eu mereço, né? Aí a pessoa chega cansada, ela tá ansiosa, ela tá estudando, eu mereço, pum, vai lá e come. E daí sempre, nunca atinge, nunca consegue, então isso, né, se diria que talvez arranjar outros, talvez até mesmo uma lista, achei que tu gosta de fazer listas, eu achei bem interessante, lista de coisas para se recompensar que eu posso fazer, que não incluam algo que vai contra justamente o seu objetivo. Seria mais ou menos essa a ideia? Exatamente, com certeza. É muito bom e eu incentivo muito meus pacientes a fazerem isso e também reconhecer nos pensamentos o esforço deles mesmo. Né? Escrever listas de conquistas, eu adoro listas, funciona muito também. Então, é porque sempre mantém a pessoa entendendo em que pé ela tá, quais que foram os ganhos que ela já teve até agora. Isso é muito importante. Entendi. Eu tenho uma última pergunta, não sei se a Ale tem mais uma, mas só para complementar, que é assim, talvez seja mais uma das perguntas de $1 milhão, que é como vencer o ambiente. Seria basicamente isso. Aquela pessoa que faz às vezes a dieta bonitinho, ou pelo menos ali aceitável, de segunda a quinta, mas sexta-feira me chamaram para sair, no sábado tem um churrasco, como é que eu vou recusar, como é que eu vou chegar e não vou comer, como é que... Aí chega e compra uma coisinha na padaria, aí meus filhos fizeram tal coisa, e daí, sabe, aí o fim de semana da pessoa quando vê é de sexta a domingo, porque sempre tem um evento, no meio da quarta-feira as amigas chamaram para fazer alguma coisa, então eu acho que me parece algo extremamente complexo e individual também, mas teria alguma... nem que seja alguma dica geral, nem que seja consultar um profissional, a dica, mas alguma coisa tipo que ajude essas pessoas a tentar contornar isso, assim. Tá. Primeira coisa, vencer o ambiente é difícil, no geral. Se a gente pensa em ambiente geral é impossível. Propagandas, etc., não tem como. Mas um ambiente mais pessoal, de encontros, etc., tem como controlar um pouco. Mas para isso a pessoa precisa estar motivada, ela tem que saber os motivos dela, porque ela vai ter que aprender a dizer não. Então ela vai ter que ou dizer não para tantas saídas, ou dizer não para comer tanto nos locais, ou ela vai ter que também ensinar para outras pessoas que existem outras alternativas, tipo, eu posso sair com os meus amigos, mas eu posso jantar antes e ir comer uma pipoca enquanto eu assisto o filme, e não sempre pedir uma pizza, por exemplo. Eu posso ensinar meus filhos que eles podem me dar outras coisas de presente além de doces. Eu posso... que mais? Deixar saídas, programar as minhas saídas para esses dias e ao longo da semana realmente seguir o padrão.
Mas mesmo nas vezes em que eu saio, eu preciso controlar. Como que eu vou fazer isso? Tendo meu motivo. E além de ter a motivação, vai precisar de outras estratégias que a gente basicamente precisa retomar de novo aos pensamentos sabotadores. Porque o que tu me descreveu são basicamente pensamentos sabotadores. Ah, mas eu não posso negar isso. Ah, mas o que vão pensar de mim se eu não for? E se eu não beber? E se eu não comer? E, meu Deus do céu, mas é só agora, eu tô triste. São pensamentos sabotadores. E é necessário realmente um treino para identificar isso, pensar em pensamentos que vão refutar isso, tipo, vão te mostrar que não é verdade, que existem outros meios de lidar com a situação, e pensar em estratégias. Dá para fazer sozinho? Dá. Só que tu vai ter, provavelmente a pessoa vai ter que dedicar um tempo tentando entender como é que funcionam esses mecanismos. O livro Armadilhas da Dieta é muito bom para isso, para realmente a pessoa que não consegue ir no profissional ler e tentar internalizar muito do que ela fala ali. Quem escreveu é a Judith Beck e a Deborah Beck, que elas são filhas do cara que criou a TCC, a Terapia Cognitivo Comportamental. Então é um livro bem bom para isso, mas o ideal é consultar profissionais mesmo, né? Tanto psicólogo, que vai ajudar, nutricionista, com certeza, também é muito importante. Bom, então acho que é isso. Tu gostaria de acrescentar mais algo, Preta? Tem algo que uma mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas, para a gente finalizar nosso primeiro episódio? Acho que eu queria acrescentar que mudar não é fácil. Se alimentar bem, de uma forma saudável, não é fácil. E que se tiver um acompanhamento, vai ser mais interessante, mais fácil para essa pessoa, mas que é importante não desistir nas primeiras dificuldades, que é nas dificuldades que a gente aprende o que precisa ser remanejado. Então é muito importante isso também. Entender que é um processo que vai ter vários benefícios, mas também vai ter dificuldades, e não dá para ter tudo. Perfeito, então acho que fechamos com chave de ouro essa mensagem. Bom, muito obrigada. Te agradece muito pela tua participação. A gente vai liberar o episódio, vamos te avisar, mas de qualquer forma, muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui. Foi muito bom, tenho certeza que muitas pessoas vão se sentir tocadas e vão conseguir melhorar essa relação com a comida a partir desse episódio. Então, só queria te agradecer pela participação.